Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nenhum país chega a ser o quinto maior do mundo em território, ou seja, em tamanho, em dimensão territorial, se não tiver lutado muito, feito bastante diplomacia e, nesse caso, através de processos históricos tremendamente importantes, chega a ter o tamanho que o Brasil tem. Isso mesmo, o seu país é o quinto maior do mundo em território. Mas isso, é claro, como inclusive eu já falei, não é um processo fácil, não é algo que ocorre tipo da noite para o dia sem que ninguém tivesse feito nada. É imprescindível diversos acontecimentos, diversos fatores terem ocorrido e proporcionado condições que são favoráveis para que isso ocorresse. E nesse caso, uma imensa quantidade de riqueza territorial, mineral, entre muitas outras riquezas que hoje tem dentro do Brasil, passasse a pertencer ao nosso país. Então, falemos hoje sobre algo que é muito importante, que é os limites geográficos do Brasil e, nesse caso, mais especificamente, sobre alguns conflitos, algumas tensões que ocorreram no Brasil, ali principalmente no final do século XIX, início do século XX, para ser mais preciso, ali nos primeiros anos da República Velha. Então, alguns problemas, algumas situações que o Brasil já tinha herdado desde o tempo da colonização feita por Portugal, e nesse caso, principalmente pelos avanços que o povo português, luso, brasileiro, acabou fazendo, principalmente nessas regiões ao oeste, nessas áreas, conquistando esses territórios, levou a várias demandas territoriais que vão culminar nessas disputas que hoje nós vamos brevemente apresentar para vocês. É importante lembrar aí, por exemplo, na questão chamada de Palmas. Essa é uma questão que vai ocorrer no Brasil e que vai ser uma disputa levada ali entre brasileiros, o governo brasileiro e o governo argentino. Por volta do ano de 1890 até 1895, nós estivemos em uma séria disputa aí territorial sobre essa região chamada de Palmas. E como eu já disse, a questão é que isso já se arrastava, por exemplo, desde o tempo do Tratado de Madrid, de 1750. Embora já antes existiam alguns problemas, alguns fatores problemáticos sobre essa disputa nessa região, desde o tempo ali dos jesuítas, que estavam nessa área. Mas seguindo, precisamente nesse momento, existia essa tensão sobre quem iria ficar com essas propriedades. E não é mistério para vocês, até porque vocês estão vendo aí nos mapas, que essa área ficou para o Brasil. Então, em 1882, Dom Pedro II sagazmente já começou a colocar algumas colônias militares nessas regiões aí, onde você tem o rio Chapecó e o rio também Chopin. Ao estabelecer essas colônias, Dom Pedro dava uma ênfase maior, ou seja, uma possibilidade muito maior de reivindicação desses territórios. Além de que, caso houvesse uma invasão argentina sobre essas áreas, essas colônias seriam ali um local de defesa contra essa própria invasão. Mas nós estávamos já negociando ali no final do Império sobre a propriedade desses territórios, sobre o controle dessas áreas. Ficou mais ainda a cargo do governo republicano. Então, com o estabelecimento da República, essa carga recaiu sobre o governo provisório. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o ministro das Relações Exteriores, o Quintino Bocaiúva, teve aí um impulso de tentar tratar dessa própria situação e, nesse caso, ele acabou fazendo um tratado, um acordo com o governo argentino que foi muito ruinzinho para o Brasil. E esse acordo acabou não sendo aceito pelo Congresso brasileiro, então ele não foi ratificado, não foi aprovado, para nossa felicidade.
Nesse caso, essa situação acabou sendo colocada para o presidente dos Estados Unidos fazer essa intermediação, ou nesse caso, ele julgar, fazer ali a observação, a análise de quem realmente teria o direito sobre essas regiões. Então, sobre essa região, quem defendeu, quem foi aí o advogado, foi o Barão do Rio Branco, um cara excepcional que realmente ajudou muito o Brasil. Aí quem intermediou, como eu já falei, foi o presidente dos Estados Unidos, né, que fez essa intermediação, justamente julgar se seria um território do Brasil ou da Argentina. De posse de um material importantíssimo, o presidente Grover Cleveland dos Estados Unidos acabou julgando que esse território seria de fato e por direito do Brasil. Claro que isso não solucionou todos os problemas, afinal de contas, uma coisa é você receber, ter a posse desse território, outra coisa é você realmente, vamos dizer assim, ajudar aquela população e desenvolver. Isso, inclusive, vai gerar situações dramáticas, que vai ser, por exemplo, na revolta do contestado, ali que vai ocorrer ainda no governo da República Velha. Mas isso aí é outra aula, é outra questão para vocês. Falemos agora sobre outra região do Brasil, aí que aconteceu outro problema, outro litígio, né? Uma disputa de território que foi ali em Roraima. Na região de Roraima, nós tivemos que disputar território com o Leão do Norte, isso mesmo, a Inglaterra. Olha aí quem é que o Brasil estava enfrentando. E nesse caso, é claro que nós saíamos um pouco, vamos dizer assim, atrás dessa própria situação pelo próprio poderio britânico nessa questão da disputa territorial. Já entre 1810 e 1811, os ingleses, através da Guiana, estavam entrando nesses territórios que seriam uma região de controle português. Então já estavam verificando ali as potencialidades, fazendo expedições, vamos dizer assim, exploratórias, analisando, vendo o que tinha na região de riquezas materiais, minerais, e é claro, com interesses de tomar posse dessas regiões. Mas eles não vão se apropriar nesse momento. Porém, alguns anos mais tarde, quando principalmente nós vamos ter sérias revoltas ali no Pará, a chamada cabanagem, o governo que estava lá no Pará não podia ficar controlando especificamente aquelas regiões, e aí nesse caso, os ingleses acabaram enviando, né, numa expedição de verificação, de análise de território, o alemão Robert Schomburger. E ele, em 1835 a 1840, faz um relatório excepcional para Londres, né, para a Inglaterra, onde relatava justamente o abandono, o distanciamento do Brasil sobre essa região e como os ingleses realmente deveriam se expandir para essa área, talvez ali, né, chegando a regiões como Manaus, né, nessas áreas do Rio Amazonas, área altamente interessante, não precisa eu dizer isso para vocês, vocês sabem que é. Mas o Brasil não vai aceitar, e já em 1840 para 42 já começa a ter alguns atritos sobre essa região, o envio de algumas expedições militares, então já existe algumas tensões que vão se avolumando durante as próximas décadas. Então, já no governo republicano, já durante a República, ainda existia tensões sobre essa situação. Ali onde fica entre os rios Amazonas e Essequibo, região altamente interessante justamente porque nos possibilitaria chegar muito mais fácil nessa área do Caribe, em outras regiões, nos aproximando ainda mais ali, por exemplo, do Golfo do México, então seria uma área realmente muito interessante. Em contrapartida, pela visão britânica, né, daria acesso a ele justamente ao Amazonas,
a essas regiões interioranas, acesso a uma vastíssima quantidade de riqueza que era altamente interessante. Não precisa eu mencionar isso para vocês, que vocês sabem a riqueza que existe na Amazônia. Nesse caso, o governo do Brasil, juntamente com o governo britânico, joga para o rei Victor Manuel III, rei da Itália nesse momento, essa situação, né, para ele julgar de quem seria justamente a posse sobre essas regiões. E o rei Victor Manuel, mesmo tendo em mãos, que foi entregue a ele, vários volumes, 18 volumes de material de defesa de que essa terra pertencia ao Brasil, ao povo brasileiro, mapas, documentações, ele julgou que não valia nada, que teríamos falsificado essa documentação, mapas mudados, traçados. Então pendeu especificamente para a Inglaterra. É claro que vocês têm que lembrar que nós estamos falando da Inglaterra, a nação aí que está na segunda Revolução Industrial, né, era uma das nações mais poderosas do mundo nesse momento, quando nós temos essa situação se desenrolando, e é claro que ele acabou pendendo, adivinha para quem? Para os ingleses. Né? O direito vem pela força que você tem de exercer o seu direito sobre algo que você pretende. E aí ele pendeu para o lado dos ingleses, né? Julgou sobre essa situação, né, que a gente teria falsificado esses documentos. Ele mesmo declarou isso, tem uma declaração dele. É fácil de vocês acharem isso daí. Nesse caso, com poucas palavras, a Inglaterra então ganhou uma área superior a 19 mil quilômetros quadrados que deveria pertencer ao Brasil. Então, nós perdemos essa área e, é claro, toda aquela riqueza que está no solo, toda aquela riqueza que está na região, áreas importantíssimas, e abrimos ali uma entrada, um acesso através dos rios, pela transferência da propriedade desse território para os ingleses, que hoje faz parte da Guiana Inglesa, esse território, para a própria Inglaterra. Então eles têm acesso às regiões amazônicas, a afluentes do rio Amazonas, e poderia facilmente chegar nessa área. Passamos então para outra região importantíssima que vai envolver aí a questão do Amapá. A questão do Amapá, a questão da fronteira que vai ser estabelecida lá, remonta a tempos bem antigos, onde, claro, a França tinha um profundo interesse em se expandir sobre essas regiões e chegar, por exemplo, a áreas como Belém ou mais, né? De fato, o que acontece é que vai existir aí tensões entre o governo brasileiro e o governo francês, que, no caso, o Império Brasileiro vai herdar, e depois o governo republicano, né? A região aí vai estar em disputas territoriais muito importantes, inclusive tendo algumas rusgas, alguns atritos, né, sobre essa região importante, né, que poderia dar acesso, como eu já disse, às regiões amazônicas, nessas áreas importantíssimas, né, como os franceses, vez por outra, estão aí justamente querendo ter controle sobre essa área. Nesse caso, essa questão do Amapá vai ser resolvida entre 1894, como eu já disse, no governo republicano, até 1900. Novamente, nós temos aí o Barão do Rio Branco, importante defensor das fronteiras brasileiras, agindo na defesa desse território em relação ao Brasil. Nesse caso, quem vai intermediar é o Conselho Federal da Suíça. E aí, o presidente desse conselho, o Walter Hausen, né, presidente do Conselho Suíço, depois de analisar extensamente o material, vai decidir que a fronteira é o rio Oiapoque. Isso mesmo, esse rio aí tão falado no Brasil vai ficar então justamente como fronteira entre o que seria territórios franceses e territórios brasileiros. Entremos então aí em outra questão importantíssima, outro ponto de luta, que foi a famosa questão do Acre.
O Acre já era uma região disputada desde longa data aí pelo Brasil. Nesse caso, nós temos que lembrar aí já a situação que envolveu a famosíssima Guerra do Paraguai. E os bolivianos meio que se aproveitaram dessa própria situação para, vamos dizer assim, pedir essa área, né, o controle dessa área que hoje é o Acre, ao Brasil. Então o Brasil, justamente para não ter que enfrentar mais um inimigo, acabou cedendo, né, a contragosto essa região, o controle, né, demarcando essa área. Então foi demarcada aí nesse processo que envolveu esse momento da Guerra do Paraguai. Mas claro, a situação começa a mudar, principalmente porque durante o século XIX, aí na segunda metade do século XIX, nós temos a invenção da vulcanização da própria borracha, né? O Goodyear acabou fazendo isso. No século XIX, a borracha passou a ser chamada, considerada ali como o ouro branco. Isso por causa da técnica de vulcanização que fez com que a borracha ganhasse um valor muito importante no mercado internacional, né? Justamente para equipamentos e motores, né? De um modo geral, ela passa a ser usada também, por exemplo, em equipamentos médicos e assim por diante. De fato, o que acontece? A borracha teve um boom no preço e isso incentivou com que muitos brasileiros fossem para as regiões amazônicas explorar a borracha. E, em especial, os nordestinos foram aos milhares, principalmente por causa da seca, ou no caso das secas que existem no Nordeste, mas principalmente a grande seca de 1877, aonde você tem um flagelo tremendo sobre essa população aqui do Nordeste, né, o Nordeste brasileiro, e nessa busca por uma melhor condição de vida ou até mesmo de sobrevivência, milhares, talvez 500 mil de nordestinos acabaram indo para as regiões amazônicas e, em especial, para essa área que é o Acre, que nesse caso pertencia à Bolívia. Mas, quando literalmente os bolivianos abriram os olhos, em 1899, essa região já possuía muito mais brasileiros do que bolivianos, que estavam explorando o látex das seringueiras para a transformação de borracha. E aí, querendo justamente controlar essa região, a Bolívia, querendo tomar as rédeas e o controle, né, se fazer governo nessa área, quando, já disse, abriu os olhos já era tarde, e nesse caso, esses brasileiros que estavam lá não queriam que essa situação se desenrolasse. Que situação? O controle feito pelos sindicalistas, pelos bolivianos e, nesse caso, a expulsão dos brasileiros. Vai ter luta e o José de Plácido vai liderar essas lutas e, no caso, esses brasileiros vão vencer essas lutas, né, contra esses bolivianos. E uma das coisas que é comentada é justamente ali sobre a bravura desses brasileiros, muitas vezes usando armas brancas e indo para cima, né, com uma fúria indômita que chegava a assombrar esses grupos, né, que estavam lá tentando expulsar os brasileiros. Diga aí que não era não os nordestinos. Era sim o povo valente. Mas, seguindo aqui com vocês, foi importantíssimo depois aquilo que ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis. Então, no Tratado de 1903, já na presidência do presidente Rodrigues Alves, foi resolvido pela apropriação desse território e, no caso, o Brasil iria indenizar a Bolívia por algumas perdas, né, como, por exemplo, ali dos sindicalistas, né, dos seringueiros, por algumas perdas que existiram. Então, essa indenização ficaria em 2 milhões de libras esterlinas, foi o que foi estabelecido, e o Brasil ainda seria responsável, né, por construir a grande ferrovia de Madeira-Mamoré, que possibilitaria, então, a ligação, ou, no caso, uma saída da Bolívia, né, no sentido de que ela, através dessa ferrovia e do rio Amazonas, teria acesso, né, uma saída, por exemplo, para chegar
no Oceano Atlântico. Então, possibilitaria uma saída importante, via arterial vital para os recursos da própria Bolívia, mas é claro que isso a gente vai contar em outra história também para vocês. Então, como vocês viram, falamos aí de 4 grandes momentos para a política, para a diplomacia e inclusive para a questão militar brasileira, onde em alguns casos nós ganhamos, nós perdemos um pouco, não perdemos tudo, fomos também vitoriosos nessas próprias situações. Nenhum país se torna o 5º maior do mundo em território se não tiver tido força, se não tiver tido essa capacidade de negociar e em muitos casos se impor sobre outros, como o Brasil fez. Não existe esse país grande que não tenha, obviamente, feito isso. Então, vejam só o seu país, que é um país, sim, valoroso, é um país, sim, aonde você tem uma gente bonita, honrada, que luta, sim, pela sua nação, pelo seu povo, pela união do seu território. Então não se esqueçam, todos vocês que estão chegando pela primeira vez no canal ou que já viram, de se inscrever. Deixe também o seu like e ative o sininho aqui para que justamente nas próximas videoaulas que nós lançarmos, inclusive naquelas que estão sendo, vamos dizer assim, fora do dia específico, né, vocês tenham acesso imediato. Ali possam ver antes do que outras pessoas. Não esqueçam também de ver as descrições que nós deixamos no vídeo e mandar o link do canal justamente para outras pessoas, né, fazendo essa divulgação, esse apoio. Então, gente, até a próxima!